destra me ampara, à sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto. Rocha em quem me habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. Que o teu povo celebre comigo. Estive amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha esperança me salvou. E os meus lábios se encherão do seu louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Sim, Senhor. Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara, à sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto. Rocha em quem me habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. Que o teu povo celebre comigo. Estive amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os meus lábios se encherão do quê? Do seu louvor. O choro pode durar, mas a alegria vem nessa manhã. Esse renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Eu creio, o choro pode durar só uma noite, ou é certa que vem pela manhã. A misericórdia esse renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Você pode levantar suas mãos nessa manhã e começar a agradecer ao Senhor por tantos livramentos. Agradeça ao Senhor, abra os seus lábios em louvor e diga: Senhor, obrigado, Deus, pelos seus livramentos. Obrigado, Deus, porque Tu és o meu auxílio, a minha fortaleza. Tu és aquilo que eu preciso. Obrigado, Senhor. Quando tudo estiver difícil, querido, é só cantar com júbilo, que é certa alegria, é certa a vitória. Então diga: cantem de júbilo ao Deus que nos livra da morte. Cantem de júbilo ao Deus que é o Pai dos órfãos. Cantem, cantem de júbilo ao Deus que é juiz das viúvas. Cantem de júbilo ao Deus que liberta
salva o perdido. Cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem, 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 cantem. Com júbilo eu canto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar só essa noite, oh, sim, vem desta manhã. A misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Que preciosa a palavra do Senhor. Levante bem alta a sua Bíblia. Isso. Se alguém está aí ao seu lado não tem Bíblia, dê a sua para ele. Diga, levante comigo. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, é com essa convicção do poder transformador da Tua palavra que estamos querendo ouvir o Senhor, ó Deus. Conceda ao pregador a Tua sabedoria, conceda-lhe a graça, conceda-lhe o Teu coração, Senhor, para que a Tua palavra nos edifique, nos console, nos exorte, que ela traga salvação, reconciliações. Ó Pai, que cada família possa sair daqui, não apenas impactada pelo poder da Tua palavra. Senhor, não queremos ser só ouvintes, queremos ser praticantes da Tua palavra. E que haja fome, Pai, uma fome tão grande no coração de cada um dos Teus filhos. Fome pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Nessa manhã eu quero dividir com os irmãos sobre um dos temas mais gloriosos da nossa fé. E aparentemente um dos mais absurdos também. Porque algumas pessoas acham assim, bem, isso é uma utopia. Nós nunca vamos conseguir viver o que está escrito aqui. Mas eu quero mostrar para os irmãos, não apenas podemos viver, mas acima de tudo, é o desejo do coração de Deus. Hoje, eu quero falar sobre esse tema, imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Se dois aqui tocarem, toque o instrumento, mas tem que ser um instrumento igualzinho. Isso. Fique em pé você, dê uma soprada aí, o outro vai tentar te imitar, hein? Vamos ver, hein? Isso. Vamos ver se ele consegue, hein?
Foi igual? Foi? Foi não. Eu pedi para você imitar ele. Vamos fazer de novo então, hein? Isso. Agora fica em pé. Agora vamos ver com um instrumento diferente, hein? Alguém pode vir aqui para o teclado? Isso. Vamos ver. O que eu quero mostrar é que os instrumentos podem ser diferentes, mas a música, a mensagem tem que ser a mesma. Vamos ouvir. Ó. Depois é um de vocês, hein? Toca de novo. Isso, agora vocês, vamos ver. Consegue sair daí? Vamos ver. Vamos aplaudir. Agora vamos voltar. Vamos tomar a Bíblia e nós vamos ler. Começando 1 Coríntios, capítulo 4, o verso de número 16. Vocês vão entender por que eu pedi para eles tocarem. 1 Coríntios, capítulo 4, o verso de número 16, a palavra diz exatamente assim. 1 Coríntios 4, 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo está falando dele mesmo. Agora, quando você lê no capítulo 11 de 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 1, novamente o apóstolo diz assim, 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Efésios, capítulo 5, o verso 1. Efésios, capítulo 5, o verso 1. Ele diz agora, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele não diz agora, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas agora ele traz exatamente essa mensagem tão direta para cada coração, dizendo assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu? Imitar a Deus? Como? Será que eu vou criar outros planetas? Será que eu vou conseguir novamente fazer os dinossauros nascerem? Como eu vou imitar a Deus? Isso é grande demais, mas está escrito aqui de uma forma tão clara. Efésios 5, verso 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo de número 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o verso 6 diz assim, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Verso 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Novamente Paulo diz aqui, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Leia agora, no capítulo 2, 1 Tessalonicenses 2,
o versículo 14. 1 Tessalonicenses 2,14 diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, e vai descrevendo. O verso começa dizendo 14: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia. Hebreus capítulo 6, o versículo de número 12. Hebreus capítulo 6, o versículo 12. Vamos começar pelo 11. Hebreus 6, 11 diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Eu podia ficar falando aqui para os irmãos de textos que falam exatamente sobre isso. Sermos imitadores de Deus. Mas vamos imitá-lo de que forma? Em que eu posso imitá-lo? Em que eu posso ter o mesmo resultado dele? Como? Existe algo que Deus fez e Ele pede para todos nós imitá-lo. No nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso falar, no nosso deitar, no nosso comer, no nosso existir. Tudo que Deus pede, basicamente para nós fazermos, imitando, é fazermos algo. Abençoarmos. Vamos falar? Abençoar. Abençoar. Tudo. Se você começar na Bíblia, a primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, o verso de número 22, Gênesis capítulo 1, verso 22, diz assim, começando pelo 21, diz assim: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Olha o verso 22. E Deus os abençoou. E Deus os abençoou dizendo. É uma proclamação. A bênção não é simplesmente um sentimento. A bênção deve ser traduzida em palavras. E diz assim: e Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Tudo que ele fez saiu perfeito. Mas ele fez algo que eu tenho que fazer como ele fez. E o que ele fez? Ele abençoou. Ele abençoou. Olha o versículo 27. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou. Ele disse, a bênção, ela vem através da verbalização dela. Ou seja, não é apenas eu só falar assim, eu te abençoo. É verdade, eu já estou plantando uma semente. Eu digo, eu te abençoo em nome de Jesus, é uma semente. Mas eu posso mostrar que tipo de semente eu estou plantando para que essa semente possa brotar. Olha no versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse. Como que foi a bênção? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, bem no início, você sempre vai encontrando Deus. A primeira coisa, Ele faz, Ele o que traz a bênção. Quando a palavra diz sede imitadores de Deus, eu preciso imitá-lo.
Você não vai imitá-lo falando assim, eu vou criar um dinossauro. Não, eu vou abençoar. Eu imito a Deus quando eu abençoo. Está compreendendo? Todas as vezes que você abençoa, você está fazendo algo que é da própria essência de Deus, daquilo que realmente Deus é. Olha no capítulo 2. Capítulo 2 de Gênesis. Vamos começar pelo verso 1. Capítulo 2 de Gênesis, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E abençoou Deus. E abençoou Deus. Olhe no capítulo 9. Gênesis capítulo 9, o versículo 1. Gênesis 9, verso 1. Começa dizendo: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando você coloca dentro da bênção aquilo que é realmente o desejo do seu coração, para aquela pessoa, para aquela circunstância, para aquele momento, se simplesmente você diz assim, eu te abençoo, tudo bem. Mas agora quando você verbaliza algo que você tem como uma vontade para aquela situação, e aqui a palavra diz, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede imitadores de Deus. Como que eu vou imitar? Eu o imito quando eu abençoo. Todas as vezes que você abençoa, todas as vezes que você verbaliza uma bênção, todas as vezes que você abençoa, você está fazendo o quê? Imitando a Deus. No capítulo 12, Gênesis 12, os 3 primeiros versículos são tão conhecidos, mas começa com a bênção dizendo. Gênesis 12 diz, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse a Abraão, se tu uma bênção. Abraão, se tu uma bênção. Abraão, se tu uma bênção. O Senhor disse, Abraão, você vai ser uma bênção. Você vai ser um canal de bênção. Ele diz, eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Para quê? Tem pessoas que ficam assim, bem gordinhos de bênção. Mas não é para você ficar transbordando de bênção. É para você ser um canal de bênçãos. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Como? Como a palavra diz aqui. Há uma promessa dizendo, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. É tão interessante que a bênção, ela é resposta da nossa obediência. A bênção vem à nossa vida, a porta que abre a bênção é exatamente a minha obediência. Então eu disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Foi a ordem. E disse, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção.
Eu abençoarei os que te abençoarem. Pode ir, você vai ser uma bênção. E se eu disse, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis ainda, no capítulo 32, Gênesis capítulo 32, é aquele episódio tão glorioso de Jacó. Verso 26. Gênesis 32, versículo 26. A palavra diz assim: disse este, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. É aquela luta de Jacó ali no Val de Jaboque. Se você olhasse para Jacó, aparentemente era um homem completo na vida. Tinha mulher, tinha filhos, tinha uma riqueza colossal naquele momento. Ele não precisava de nada no natural. Era como se fosse um Bill Gates hoje. Mas ele disse, eu não quero viver assim. Eu não quero que a minha bênção seja apenas as coisas materiais que eu tenho. Eu quero ser uma bênção. Ele carregava culpa, carregava medo. Ali estava aquele homem, tão completo no natural, já idoso, mas ele queria algo. Quando ele teve a oportunidade, ele abraçou ali o anjo do Senhor, e ele disse, eu posso morrer aqui, mas eu não quero sair daqui como eu cheguei. E ele agarrou e disse, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Por quê? Nós só podemos abençoar se nós somos abençoados. Eu só preciso dar se eu tiver. Eu preciso da bênção para abençoar. Quantas vezes as pessoas não entendem esta realidade? Nós somos chamados para sermos imitadores de Deus. É quando você vai lendo cada página da Bíblia, desde a primeira página, desde Gênesis até o Apocalipse, você vê como se fosse esse vulcão de bênçãos explodindo o coração de Deus, alcançando as pessoas. Nosso chamado é chamado para abençoarmos. Agora, essa bênção não é apenas só verbalizada. Existem pelo menos 5 elementos da bênção. Um dos primeiros é exatamente um toque significativo. Vem cá, querido. Quando eu toco, eu digo, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu posso simplesmente ficar 2 metros dele e falar, eu te abençoo em nome de Jesus. Ele vai ser abençoado. Mas eu não sei explicar, porque em muitas ocasiões nós vemos Jesus tocando. E Jesus dizia, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, é um momento assim precioso de vermos a bênção como um toque do Senhor. Marcos capítulo 1, verso 40 ao 42. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Olhe para mim. Segundo os princípios da lei, ninguém podia tocar num leproso. Ele era imundo. Ele era imundo. Ninguém podia tocar num leproso. Ninguém. Mas aqui Jesus nos ensina algo. Que a bênção também vem como um toque significativo. Quem sabe aquele leproso, muitas pessoas de longe, centenas de metros, podiam dizer para ele, olha, eu te abençoo. Ninguém tocava no leproso. Ninguém.
que Jesus fez? Aproximou-se dele um leproso. E se o leproso se aproximasse de alguém, ele podia ser morto, podia ser apedrejado. Esse homem, ele diz, eu quero algo, eu preciso. Aproximou-se dele um leproso, rogando de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Jesus podia ter falado para ele assim, fica limpo, ele ficaria. Mas o toque, tocou. Não sei quanto tempo ninguém tocava nesse homem. Se alguém tocasse nele era com a vara longe, distante. Mas aí nosso chamado é esse, quando a palavra diz, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Quando nós nos aproximamos, quando o nosso coração é tão cheio de compaixão, é a compreensão que temos de fazermos comunicar a graça do Pai. E diz a palavra, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. A partir do versículo 13. Marcos capítulo 10, versículo 13. A palavra diz, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Então é interessante, as crianças foram trazidas para que Jesus fizesse o quê? Tocasse. A bênção vem como um toque significativo também. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. As abençoava. Quando você toma seus filhos, seus netos, seu marido, sua esposa, sua sogra, seus cunhados, impõe as mãos, toca, toca. Sede imitadores de Deus. Deus veio até nós, Deus se encarnou, Jesus Cristo veio exatamente para tocar em nós, para tocar. Nós cantamos, tocou-me, Jesus tocou-me. Ele toca. O que Jesus Cristo veio não ficou longe. O único lugar que ele ficou imobilizado foi ali na cruz, onde suas mãos estavam presas. Mas ali ele tocava, trazendo perdão. Aqui a palavra diz, então, tomando-a nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. As abençoava. Esse toque. Sede imitadores de Deus. Como que era a bênção? Vamos voltar lá para Gênesis de novo. Gênesis capítulo 27. Gênesis 27, versos 26. Gênesis 27, os versículos 26 e 27. Diz assim, Gênesis 27, 26. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te, e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, que cheiro do meu filho, que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou.
Esse é um toque de filho para pai, de pai para filho, de marido para mulher. É um toque que veio através de um beijo. É alguma coisa tão íntima, tão íntima. É um toque. Existem aqueles que beijam de amor, como aquela mulher que veio e tocava em Jesus com seus lábios, beijando os seus pés. Judas tocou em Jesus com um beijo, mas não era o beijo da bênção, era o beijo da traição. Atrás do toque, sempre é importante saber o que está por trás. Em Gênesis, no capítulo 48, Jacó está abençoando seus filhos. E uma das bênçãos encontramos aqui, Gênesis 48, verso 9 e 10 diz assim: respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Mas aqui, Jacó esteve dizendo como: faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. A bênção, ela não vem apenas só quando eu digo, eu te abençoo. Não. Quer ver um caso? Pedir que todo marido e mulher fique em pé aqui. Pode ficar, sem constrangimento nenhum. Isso. Uma das maneiras de você abençoar, você pode dizer assim para sua esposa: eu te abençoo. Não é errado. Não é errado. Mas quando você faz também algo, diz aqui, como José, leva os seus filhos, e Jacó, diz o texto, e ele os beijou e os abraçou. Quando você sai da sua casa para o trabalho, você não precisa falar assim: eu te abençoo, querida. Isso pode virar religião, pode virar uma reza, Mas a nossa fé não é uma reza, nossa fé não é alguma coisa repetitiva, nossa fé é alguma coisa nova a cada dia. Mas quando você abraça sua esposa, quando você saem de casa, você abraça, dá um beijo nela, ela te beija. Você sabe se esse beijo é realmente beijo ou se não é. Você sabe se ele é frio ou se ele é quente. Nesse beijo você percebe se tem alguma coisa que não está direita ou se tudo está muito bom. Você sabe, você percebe. É a bênção. Muitas vezes vocês podem entender isso, ser imitadores de Deus como filhos amados. Mas o que eu quero que você comece a entender, que a bênção é um toque significativo. Ou seja, sem você dizer palavras, você abençoa. Sem dizer uma palavra, você abençoa. Essa semana, eu estava visitando uma irmã da igreja, uma diaconisa, chamada Almerinda. Já há quase um ano que ela teve um tombo e ela está imobilizada sobre a cama. Eu podia ficar ali falando para ela, falando. Verdade que eu cantei para ela, eu orei com ela, mas na saída, eu dei um beijo nela. Ela pôde sentir. Ou seja, o que significa? Um toque significativo. Sabe aquele filho que você tem, está aí cheio de situações, talvez está nas drogas, uma confusão. Quando ele chega em casa, você o abraça e dá um beijo. Derrete o coração dele. Derrete. Jesus tocou naquele leproso. Ninguém não toca nele, não toca. Mas Jesus tocou.
E no momento do toque, ele foi curado. Sede imitadores de Deus. Você não vai imitar Deus, querido. Não, você não vai imitar Deus criando mais planetas, não. Deus não quer que você crie planetas. Ele quer que você seja aqui na terra imitador dele. Deus nos beija, Deus nos toca. Jesus Cristo veio exatamente para tocar em nós, pelo seu Espírito. É exatamente isso. Então amanhã, quando você sair para o seu trabalho, quando você for dormir, é tão gostoso quando você chega, vá até a cama do seu filho e beija seu filho. Lá em casa a gente é muito beijoqueiro, né, Renato? É bom beijar. É bom. Vai ver os filhos crescendo. Eu tomo o Tito, 10 meses. Como que eu vou abençoá-lo? Ele não entende nada que eu estiver falando. Mas quando eu beijo, quando eu acaricio ele, isso é bênção. Entenda isso, a nossa fé não é religião. Religião é coisa assim que é intragável para Deus. É sistema. Religião é sistema, nossa fé é relacionamento. É você, querido. Um toque significativo. É isso que conta, é isso que passa, é isso que chega. Está escrito aqui em Gênesis 49, versículo de número 28. Pode ficar em pé, os que estão em pé. Gênesis 48. Versículo 9, versículo 10. Mas o versículo 14 diz: Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Ou seja, um toque. Guarde no seu coração isso. Amém? Se eu fosse você, antes de assentar, dava um beijo, sabe? Pode dar, não é pecado não, o lugar de beijar é na igreja. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Eis que Deus quer. Deus abençoa, Deus abençoa. Na hora da comida, sede imitadores de Deus como filhos amados. Quantas vezes pessoas já passaram tão mal, vomitaram, tiveram piriri, confusão. Por quê? Algumas coisas podiam ter acontecido. Mas olha, a Bíblia diz para nós abençoarmos a comida. Foi o que Jesus fez. Jesus não comia sem abençoar. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 6, versículo 41. Marcos, capítulo 6, o verso de número 41. Marcos, capítulo 6, versículo 41. O que Jesus fez? Jesus, ele podia fazer de qualquer maneira, mas ele disse assim: eu quero que vocês façam o que eu faço. Sede meus imitadores. E o que ele fez? Marcos 6, 41 diz: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos ele partiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Jesus, antes do milagre acontecer, o que ele fez? Abençoou. Eram 5 pães e 2 peixes para uma multidão enorme. Os discípulos diziam: mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Você pode ter a maior fartura, sem a bênção não dá.
mas com a bênção dá. Eu fui criado, nós não éramos miseráveis, mas era uma situação delicada. Lá em casa, mamãe com meio quilo de carne, fazia bife para 16 pessoas. Eu não sei explicar, não era que o bife crescia, nada disso. Imagine meio quilo para 16 pessoas. Eu lembro quando comecei a namorar a Renata, a mãe dela, primeira vez que eu almocei, fez um bife. E foi um bife milanesa. Não sei se ela estava querendo ganhar um genro. Mas cobriu o prato. Nunca vi. O que eu quero deixar é isso. A bênção faz a diferença. A bênção faz a diferença. Jesus precisava fazer o que ele fez. Ele podia simplesmente, pode distribuir, vamos. Não. Ele para, ele abençoa. Diz aqui o texto, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Sabe, depois da bênção, o milagre acontece. Depois da bênção, pode ter certeza que vai haver abundância. Olhe Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Novamente a multiplicação dos pães, um outro capítulo. Marcos capítulo 8, versos 6 e 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças. E deu aos seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. E, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Abençoar a comida, meu irmão. Abençoe a comida. Abençoe. 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 Você pode estar numa mesa cheia lá de empresários, seu patrão, o que for. Abaixe a cabeça, ou de cabeça levantada, abençoe a comida. Sabe, não é um costume nosso ser de imitadores de Deus. Jesus falou para nós abençoarmos a comida. Quanta gente que passa mal. Você pode passar anos e anos e anos. Abençoe, abençoe, abençoe. Capítulo 14 de Marcos, o verso 22. Marcos 14, o verso 22. Jesus, estabelecendo a ceia, diz: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo. Este é o meu corpo. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o partiu. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Verso 30. E o verso 50. Lucas 24, verso 30 diz: e aconteceu que enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Verso 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus, após a sua ressurreição, esses dois no caminho de Emaús identificaram que aquele ser que estava caminhando com eles era Jesus, exatamente nesta hora. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele pão, abençoou. Abençoou e lhes deu. Então se lhe abriram os olhos. Que diferença. Romanos capítulo 14, o versículo 6. Romanos
capítulo 14, o verso 6. Existem pessoas que são assim, muito cheias de coisas religiosas. E vamos começar pelo verso 1, para os irmãos entenderem. Romanos 14, verso 1. Acolhei o que é débil na fé. É aquele que é fraquinho na fé. É aquele que é cheio de coisinha, cheio de coisas que não tem nada a ver com a fé. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Tem gente que gosta de discutir religião. A gente não discute religião. A gente mostra Jesus. É diferente. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Verso 2. Um crê que de tudo pode comer. Pode comer picanha, pode comer carne de porco, mas o débil come o quê? Come legumes. Verso 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Verso 5. Um faz diferença entre dia e dia. Ah, não, o dia de guardar é sábado. Ah, o dia de guardar é domingo. Para nós, cristãos, todos os dias são santos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não é que você acha, esse é o dia. Não, todos os dias são santos. Um faz diferença entre dia e dia. Outros são iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Olha o verso 6. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor e faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. Olha essa expressão. Porque dá graças a Deus é uma expressão de bênção. Dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Verso 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Aqui está a palavra. 1 Coríntios 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso de número 31. Querido, aqui a palavra diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que traz a glória de Deus? A obediência. A glória do Senhor vem pela nossa obediência. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 4 e 5. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4 e 5 diz: pois tudo que Deus criou é bom. Quem criou Giló? É Deus. Tem gente que não tem o paladar de comer Giló, isso é outra coisa. Mas não amaldiçoe o Giló. Passarinho gosta muito. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tem gente que nem para, né? Assim, é tão interessante, na hora de comer, deve ser um momento assim nobre, um momento bonito. Existem muitas coisas que eu não gosto. E uma delas que eu não gosto é comer sozinho. Não gosto. Sempre gosto de ter alguém. Qualquer um. Agora, o que traz sabor à comida é a companhia, mas é também você fazer isso aqui. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Sede imitadores de Deus,
abençoando. Sede imitadores de Deus, abençoando, dando esse toque. Mas você precisa também verbalizar a bênção. Ou seja, você tem que traduzir a bênção de uma forma assim, verbal. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 1, o versículo 3. Diz assim: disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Deus disse, haja luz, e houve luz. Não foi primeiro assim, houve luz e Deus disse, ó, que joia. Não. Primeiro Deus proclamou a bênção. No meio das trevas, da escuridão absoluta, Ele disse, haja luz. E houve luz. Em outras palavras, sede imitadores de Deus. Como? Quando você proclama, você primeiro vai verbalizar a bênção. E você vai encher o seu coração de certeza. Deus não esperava que outra coisa acontecesse, senão que aquela bênção se tornasse realidade. Deus não disse assim, haja luz. Será que vai acontecer mesmo? Será que vai dar certo? Será que vai brilhar? Será que... Não. Ele disse, haja luz e houve luz. De uma forma clara. Ou seja, a bênção vem, a palavra vem, mas nós temos que, de uma forma bem clara, proclamar. Em João capítulo 1, o versículo 14, nos mostra a respeito do próprio Senhor Jesus, dizendo assim, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É tão diferente. Ou seja, aquilo que você proclama, meu irmão, aquilo que você proclama é exatamente o que você vai receber. Há um poder em nossas palavras muito interessante. Eu não esqueço um episódio. Eu ia celebrar um casamento. E nesse casamento ia ter uma festa. Era um almoço. E eu cheguei, e o pai da noiva, assim, muito falante, e disse, olha, pastor, a comida vai ser tão gostosa. E ele diz, minha sogra mora lá em Campo Belo. E matou 3 leitoas. E mandou as leitoas para a festa de casamento. Só que quando fomos apanhar na rodoviária, elas vieram no ônibus, não com passageiro, mas lá embaixo. 2 estavam estragadas. 2 apodreceram na viagem por causa do calor. Mas uma não. Eu tinha acabado de almoçar. Tinha achado a leitoa deliciosa. Mas deliciosa. Quando ele falou isso, eram 3 leitoas. As 3 fizeram a mesma viagem. Passageiro no mesmo ônibus, com a mesma temperatura. 2 apodreceram, a outra não apodreceu. Na hora que ele falou isso, ela apodreceu dentro de mim. Ela apodreceu aqui dentro. Se ele não tivesse falado nada. Mas no momento quando ele falou, o que aconteceu? Ela apodreceu aqui dentro. E sabe o que aconteceu, né? Olha o que está escrito em 1 Timóteo, que ensina sobre isso. A bênção. Porque muitas vezes você está abençoado e vem alguém e estraga a bênção. Timóteo. Não é Timóteo, é Tiago, querido. Tiago. Vamos lá para Tiago. Tiago capítulo 3, irmãos. É depois de Hebreus. Tiago capítulo 3, versos 4 a 6. Tiago capítulo 3, verso 4 a 6 diz assim: observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos,
por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Verso 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Verso 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha agora o versículo 9 e o 10. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. O que é? Use sua língua para abençoar. Sede imitadores de Deus. Use sua língua para abençoar. Abençoe. A palavra diz abençoai e não amaldiçoeis. O poder da palavra é forte demais. Aquela leitoa que apodreceu dentro de mim, ela apodreceu por causa de quê? Da palavra. Da palavra. Da palavra. Quantas vezes tudo está tão bem no seu casamento e uma palavra vem como uma seta e derruba tudo. Ao poder, a bênção é uma mensagem verbalizada. É algo que você verbaliza quando você diz para sua esposa, todo dia, te amo, te amo, te amo, te amo. Mas tem alguns homens que são tão esquisitos. Uma vez a mulher procurou o marido e falou, querido, você nunca falou que me ama. Aí ele disse, o dia que eu parar de te amar, você vai ser a primeira a saber. Tem que falar. A bênção tem que ser verbalizada. Quando você verbaliza, sabe? É diferente. As pessoas vão ouvir. E aqui nós encontramos isso. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Provérbios capítulo 18. Provérbios 18, verso 21. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida, está falando a bênção e a maldição, estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Querido, quanto mais você abençoar, você vai comer desse resultado. Aqui a palavra diz, olha o versículo, capítulo 10 de Provérbios. Provérbios 10, o verso 6. Provérbios 10, o versículo de número 6 diz assim, sobre a cabeça do justo a bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. Sobre a cabeça do justo há bênçãos. Ou seja, você pode tirar da sua cabeça tantas bênçãos, abençoando, mas na boca dos perversos mora o quê? A violência. Olha o verso 22, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. A bênção faz toda a diferença. Capítulo 11 de Provérbios, o verso 26. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Capítulo 28, o versículo 20. Provérbios 28, o versículo número 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Vamos ficar em pé por um instante, mas não é para você sair, não. Eu queria que você e os músicos tomassem seus lugares agora.
Olhe para mim. Esta palavra que estamos iniciando hoje, ela vai mudar completamente a sua maneira de viver. Há um poder nessa palavra, que é a palavra do Senhor. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. E nós vamos caminhar pela Bíblia de uma forma tão forte, para que você entenda isso. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Pelos corredores também. Nós vamos cantar uma verdade, colocando em prática, dizendo: eu te abençoo. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu sei que nesta hora lá na Rocinha, há tanta expectativa do que pode acontecer. Queremos ver a Rocinha ser abençoada pelo Senhor. Eu sei que nesta hora, milhares estão nos presídios nos assistindo, mas nós vamos abençoá-los em nome de Jesus. Eu sei que nos hospitais, pessoas estão ali vivendo momentos delicadíssimos. Naquele quarto onde o paciente está no CTI, a família reunida agora nesse quarto tão frio, mas a bênção do Senhor, a palavra diz: a bênção do Senhor enriquece. Enriquece. Não é só dinheiro que enriquece, não. Enriquece de saúde, enriquece de alegria, enriquece com o sentido do existir, enriquece no prazer da vida. Eu sei, a bênção do Senhor só enriquece, ela não traz desgosto. Sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus quando eu abençoo. Você não precisa viver aqui na terra com desgosto, mas a vida é bela, a vida tem sabor e colorido quando você escolhe não apenas ser abençoado, mas escolhe abençoar. Levante a mão do seu irmão e vamos proclamar: eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Só as mulheres declarem: eu te abençoo. Os homens cantem: eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todos nós cantemos: eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões. Cantamos mais forte: eu te abençoo. Espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém. Enquanto você segura a mão do seu irmão, solte ela não. Olhe para mim. Existem centenas de versículos da Bíblia que estão aqui
para mostrar que Deus te ama, tem o melhor para a sua vida, e você pode ser esse canal de bênçãos. Jesus contou a história do filho pródigo, a história do moço que volta as costas para o pai, toma a herança, só que desperdiça tudo, desperdiça seus valores, desperdiça todos os bens, e quando ele está na pior, ele tem saudade do pai, saudade da bênção, porque a bênção faz a diferença. Qualquer coisa sem a bênção de Deus não vale. Talvez você passe em frente a uma casa tão linda e você diz assim: se essa casa fosse minha, eu seria tão feliz. Quantas vezes os moradores daquela casa são tão infelizes, porque não são tijolos e cimentos, móveis que vão trazer a felicidade. Se eu tivesse aquele carrão. Não, o que traz é a bênção. Quando aquele moço estava lá, lembrou da casa do pai, lembrou da bênção, a fonte, e ele volta, sujo, exalando mau cheiro, porque durante um tempo viveu num chiqueiro, comendo as comidas de porcos. Ele volta, e diz o texto: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e o pai correu, o pai o abraçou. A bênção é um toque, a bênção é um toque. O pai o abraçou, abraçou aquele que cheirava um cheiro horrível, um cheiro de porco, comida de porco, cocô de porco. O pai o abraçou, o pai o abençoou, o pai o beijou. Mas essa expressão literal ali de beijar não foi apenas um beijo. O pai ficou beijando o filho desde o momento quando ele encontrou até a casa. O pai o beijou, foi beijando, beijando, beijando. O que fez o pai? O pai o abençoa. A bênção não vem apenas em palavras, vem em gestos. Tira aquela roupa andrajosa, o pai coloca a melhor roupa. Nos pés, ele descalça. Só os escravos andavam descalços. O pai coloca sandália nos pés. E o pai toma um anel. Era o selo do pai. Era o selo. Coloca. Era como se fosse um cartão de crédito sem limite. Tudo que precisava era só encostar na maquininha daquela época. Aqui está o selo. E o pai celebra uma festa. Bênção é festa. Bênção é alegria. O outro filho estava vivendo ali, debaixo do mesmo teto, mas o coração dele não tinha bênção. Ele não queria dar o toque no irmão, não queria abraçá-lo, não queria beijar o seu irmão. Ele foi lá depois confrontar o pai, dizendo: meu pai, há tantos anos eu te sirvo, e o senhor nunca me deu um cabritinho para me alegrar com meus amigos, fazer um churrasquinho com eles. Meu pai disse: filho, tudo que eu tenho é seu. Ele estava em casa, mas não sabia o que era bênção. Ele podia usar de todos os cabritos, podia viver ali, mas ele estava vivendo como um miserável, porque ele tinha coisa apenas na cabeça. E o pai dizia: esse seu irmão estava morto. Sem bênção a pessoa está morta. Sem a bênção a pessoa está morta. Ela está viva, o coração pulsa,
não têm vida. Quem sabe você está vivendo assim. Você é vivo, está vivo, mas você não tem a bênção. A bênção faz a diferença. E tudo começa quando você se volta para o abençoador. No momento quando você entrega a sua vida a Jesus. No momento quando você o toma como seu Senhor e Salvador, Ele passa a morar em você. E de você começa a jorrar uma fonte de bênçãos para outras pessoas. Eu queria que você, nesse instante, colocasse suas duas mãos sobre o seu peito. Feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. Todos com os olhos fechados agora. Todos. Ore comigo dizendo: Senhor Deus, eu sei que Tu estás aqui. Eu sei que o Senhor quer me abençoar, porque Tu és o abençoador. Eu reconheço que eu tenho vivido longe, sem a Tua bênção, mas nesta hora, como Jacó, eu também quero dizer: eu não sairei daqui se o Senhor não me abençoar com a bênção da salvação, a bênção da reconciliação. Por isso, nesta hora, eu abro meu coração. E agora, ó Jesus, eu te convido, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andava contigo, mas me afastei, agora eu volto. Eu quero a reconciliação, o teu perdão e a vida eterna. Continue com seus olhos fechados. Só o Espírito Santo andando em nosso meio. Enquanto todos estão orando, eu quero fazer uma oração por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Você que hoje volta aos caminhos dele, ou você que hoje se entrega a ele, aí no lugar onde você está, sem constrangimento algum, levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão levantada e orar por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele hoje, levante mais alto que você puder a sua mão. Eu estou vendo tantas mãos erguidas. Pode levantar. Um homem, uma mulher, um jovem, uma criança. É a hora de Deus. Enquanto nós vamos cantar, eu te abençoo. Eu vou pedir que você que levantou a sua mão, deixe seu lugar, venha até aqui à frente agora. Nós vamos orar por você. Só saia agora, só ande agora quem levantou a sua mão. Deixe seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus para você. Venha, seja um homem, uma mulher, uma criança, de onde você estiver. É a hora de Deus para a sua vida. Pode vir. Esse é o momento dos céus. É o momento de Deus para você. É o momento de Deus. Vem, 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 toda sorte de bênçãos, vem, espirituais, vem, vem. celestiais. Você que está aí no seu lugar, talvez você esteja dizendo: pastor, domingo que vem eu vou fazer a minha decisão. Querido, não faça essa loucura. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É hoje o seu dia. Quem sabe você já foi até pregador do Evangelho e hoje está tão longe. É a hora da sua reconciliação. Talvez o seu filho, seu pai, seu tio, parente já é salvo, mas você ainda não. Jesus disse: o que o homem
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Não tem valor algum. Esta é a hora de Deus para você. Enquanto vamos cantar, eu te abençoo. Olhe para a pessoa que está aí ao seu lado. Levante a mão para ela e pergunte: você já está salvo? Como está a sua vida com Deus? Se não, vem. 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 Eu te abençoo. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vocês que estão aqui no altar, essa plataforma é como se fosse um altar, e tudo será tão novo para a vida de vocês, porque Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Tudo será novo na vida de vocês. Quando você chegar em casa, todos vão ver algo diferente em você. É a bênção. A bênção faz toda a diferença. E a primeira bênção é essa da salvação. É a bênção do perdão. Tudo será novo. Eu vou pedir que vocês que estão aqui ajoelhem agora. E a igreja vai orar comigo dizendo: ó Deus e Pai, contempla nesta hora esses corações que se prostram diante do Senhor. E na autoridade, no nome de Jesus, quebramos dessas vidas todo o poder das trevas e ligamos agora cada uma delas com o abençoador Jesus Cristo, para que a partir de hoje possam viver como filhos e filhas do Senhor. Podem ficar em pé. Da vida de vocês foi desligado o poder das trevas. Satanás não tem mais domínio sobre a vida de vocês. Tudo será novo. Todas as páginas passadas foram anuladas. E agora você tem, a partir de hoje, uma página totalmente em branco para você escrever, a partir de hoje, essa nova história. E será tão nova que hoje até uma nova família você terá. Uma família que te compreende, que te ama, uma família que você pode contar com ela. E eu quero que você conheça a sua nova família a partir de hoje. Olhe para mim. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer a sua nova família. 1, 2, 3. Vire agora, vire. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, te abençoo, expressando te abençoo, a glória do Senhor. te abençoo, uma família te abençoo, te abençoo. vivendo o compromisso Sim. do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, Sim. querido irmão, precioso te és abençoo. para mim, querido irmão. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia.